Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro num mistério, em meio ao mar, confiarei. Em ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercada pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, a minha fé
agradecemos por estar aqui. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia separado que nós podemos, Senhor, te buscar, ouvir a tua palavra, sermos alimentados, Senhor, com um alimento espiritual para nossa alma, para que nós possamos, Senhor, nos fortalecer para continuar a nossa caminhada. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua presença, Senhor, grandiosa, pelo teu poder, Senhor, pela tua onipotência, pela tua onipresença. Senhor, nós te agradecemos porque tu és um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, porque nós podemos nos achegar a Ti e nós podemos, Senhor, deixar todas as nossas preocupações, as nossas dúvidas diante do Teu altar, porque o Senhor é aquele que cuida de nós e sabe de todas as coisas, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, minhas amadas. Podem se assentar nos seus lugares. Primeiro eu agradeço a Deus por estar aqui com vocês. Estou muito feliz por poder, junto com vocês, buscar a Deus. Agradeço a Claudete por ter me convidado. Muito bênção para mim. Desde cedo tenho recebido palavra, Deus tem me abençoado muito e falou muito ao meu coração. E agora nós vamos continuar. Quero convidar vocês mais uma vez a abrir a Bíblia comigo em Isaías, no capítulo 40. Tema do nosso retiro. Eu vou ler mais uma vez. Amém? Diz assim a palavra: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Todo mundo vai sair daqui sabendo esse versículo. Vai levar no coração o versículo e vai pensar nele quando tiver com lutas. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Amém. Então aqui, esse versículo, ele começa com um mas. Ele é o último versículo de um capítulo, E eu vou voltar um pouco atrás nesse capítulo para alcançar o propósito da minha mensagem. Então, o contexto dessa profecia aqui de Israel, de Isaías para Israel, era quando o povo ele ia ficar cativo na Babilônia. Foi nesse momento que Isaías recebeu essa profecia e entregou para o rei Ezequias. E o povo de Israel, quando ficava cativo, era porque se afastava de Deus, por causa de desobediência, por causa de pecado, por causa de ter uma imagem muitas vezes deturpada da pessoa de Deus. Então eles foram levados cativos, E eles ficaram 70 anos cativos na Babilônia, o povo, E aqui Isaías ele diz isso para o rei Ezequias. Ele diz assim no capítulo 39, no versículo 6. Vocês não precisam acompanhar tudo, porque eu vou ler bastante coisas. Então eu quero que vocês prestem atenção e consigam entender o decorrer da mensagem. Então não vou pedir para vocês abrirem todas as passagens, mas eu vou ir lendo, Então Isaías disse para Ezequias assim, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, como que entesouraram teus pais até o
dia de hoje, será levado para a Babilônia. Então, o exílio ainda não tinha acontecido, ele ia acontecer, né? E ele diz: não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Daniel não foi eunuco no palácio do rei da Babilônia? Daniel era dessa época. Daniel foi para a Babilônia criança, como cativo, e serviu o rei da Babilônia, né? Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Porque Ezequias era o rei de Israel que tinha se exaltado na presença do Senhor. E por ele ter se exaltado, se orgulhado na presença do Senhor, ele adoeceu. E quando ele adoeceu, ele orou ao Senhor e pediu ao Senhor misericórdia para que ele voltasse a ser saudável, e que ele pediu misericórdia, se arrependeu, e Deus teve misericórdia de Ezequias, né? Curou Ezequias, e o Ezequias não viveu o exílio no tempo dele, mas depois que Ezequias partiu, o povo foi para o exílio. Então, 70 anos o povo ficou no exílio, né? E eles, nesses 70 anos, imagina um povo escolhido por Deus, abençoado por Deus, né? Com uma terra prometida por Deus, num exílio, servindo como escravo na Babilônia por 70 anos. 70 anos são muitos anos, né? Eles se sentiam impotentes diante dos babilônicos. E eles se sentiam abandonados por Deus nesse tempo. E nesse tempo de cativeiro, eles esqueceram a grandeza de Deus. Eles ficaram tanto tempo cativos que eles esqueceram, eles perderam a visão da pessoa de Deus. Eles diminuíram Deus no coração deles, né? E eu quero perguntar uma coisa para vocês. Nesses últimos 2 anos de pandemia, né, com as dificuldades que a gente passou, né, vocês, eu, todos nós passamos lutas, dificuldades, né, incertezas. Será que isso também não modificou um pouco a nossa visão da pessoa de Deus? Porque ninguém imaginava enfrentar uma pandemia. Ninguém imaginava enfrentar as lutas que nós enfrentamos como igreja nos últimos 2 anos. Sabe que eu escutei um pastor falar algo esses dias que me chamou a atenção. Ele disse assim: olha, a gente não fecha igreja nem em tempo de guerra. E na pandemia a gente teve que fechar a igreja e não podíamos nos reunir para fazer culto, né? Então, isso foi algo que pegou todo mundo de surpresa. Isso facilmente acontece com a gente, porque nós somos seres humanos. Então, assim, às vezes as nossas dificuldades, às vezes as nossas incertezas, os nossos problemas, as nossas dúvidas, elas deturpam a pessoa de Deus no nosso entendimento. Elas diminuem quem Deus é para nós. Eu senti muito isso nesses dias. Nós fomos bombardeados para não acreditar que nós temos um Deus poderoso, né? Deus, ele foi diminuído, né? Nós fomos assim, invadidos por um espírito de medo. É claro, quem que não vai ter medo com uma opressão de uma doença dessa? Uma doença que é tão fácil ser transmitida, né? Tão letal, tão perigosa, que fez a gente ter medo por nós, pelos nossos filhos, pelas nossas famílias. Então foi algo assim, que mexeu muito com o psicológico de muita gente.
não se sentiu inseguro nesse tempo. Não teve quem não se sentiu em cativeiro nesse tempo. E não teve quem não questionasse a Deus nesse tempo. Tá? Eu só quero trazer um histórico, que é o mesmo histórico que o povo de Israel estava na época que eles receberam essa profecia aqui de Isaías 40. Tá? Então eu quero ler um pouco. Isaías 40 diz assim, ó: o Senhor vem, né? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, brandai-lhe que já é fim do tempo de sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Isso Isaías profetizando para o povo. Né? Uma voz que clama e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se e a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a sua voz fortemente, levanta-a e não temas, e dize à cidade de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e nos seus braços dominará, e eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Até aí por enquanto. Amém? Então olha só. Aqui, Isaías, ele estava anunciando que Jesus ele ia vir. Tá? Porque assim, ó, o versículo 3, ó: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo. É a mesma coisa que está escrito lá em Lucas, quando João Batista fala de Jesus. Tá? Então aqui não tem como a gente não relacionar o que Isaías fala com o nosso Messias, com Jesus. Né? E não tem como, eu acho impressionante, porque não tem como um judeu que lê essa passagem aqui e compara com o Novo Testamento não saber que Jesus é o Messias. Né? Então Deus ele deixou um caminho para o povo dele se converter. Deus ele sempre abre um caminho para o povo dele. Deus tem caminhos para o povo dele, mesmo em cativeiro, mesmo quando a gente se sente em cativeiro. Né? Esse capítulo é um consolo profético de uma coisa que ainda vai acontecer. Né? Então Deus, ele não nos deixa sem preparo para as coisas que vão acontecer. Só que tem condições para que a gente ouça a voz de Deus. E aqui já foi ministrado desde de manhã cedo que nós esperamos em Deus e nós confiamos em Deus e nós permanecemos na presença de Deus para ouvi-lo. E isso é muito importante. Né? A gente estamos assim, ó, em dias em que nós precisamos de renovo. Né? Nós pessoalmente precisamos de renovo e nós como igreja nós precisamos de um renovo. Né? E esse renovo a gente só consegue quando a gente está na presença do Senhor. A gente só recebe o renovo espiritual
que nós precisamos para continuar a nossa caminhada, a nossa luta, o nosso tempo aqui nessa terra, na presença do Senhor, né? O louvor que as meninas cantaram diz assim, ó: e ali te encontro no mistério. Alguém já encontrou Jesus no mistério? Encontrar Jesus no mistério é estar em um lugar secreto com Ele. Você sabe a saudade que Jesus tem de estar com você no secreto? Porque Ele quer estar com a noiva dele no secreto. Ele quer estar comigo, Ele quer estar contigo, Ele quer estar com a gente como corpo de Cristo no secreto, né? E encontrar Jesus no mistério, no silêncio, no secreto, isso é algo que nos renova. Isso é algo, é uma experiência sobrenatural que muitas vezes a gente não pode nem falar muito porque as pessoas não entendem, porque é uma experiência muito individual, muito particular. E chegar nesse momento, às vezes, é doloroso. Porque o caminho até lá, às vezes, é doloroso, né? Mas vale a pena. Vale a pena se encontrar com Jesus no secreto. Muitas vezes as pessoas não vão te entender, mas é algo que Deus vai fazer na tua vida particular, né? Eu não conheço todas as irmãs, estou bem feliz de ver irmãs novas por aqui. Então, assim, eu não sei o que acontece na sua vida, eu não sei quais as lutas que você tem passado, eu não sei quais as coisas que você tem colocado diante de Deus, mas eu quero te dizer uma coisa: Ele tem respostas para você. Ele tem respostas para você e Ele quer esse encontro no secreto. Ele quer esse encontro no esconderijo, no refúgio, né? Ele é um Deus pessoal que fala pessoalmente com a gente quando a gente busca Ele. Os irmãos podem nos ajudar, o pastor pode orar por nós, mas existem coisas que vai ser entre você e Deus, que vai ser entre mim e Deus. E às vezes, para que a gente chegue nesse ponto, é preciso acontecer coisas que não são muito agradáveis para nós, para nossa carne. Saindo um pouquinho fora aqui, eu queria contar um pouco do meu testemunho. Eu morei na Alemanha e eu trabalhei 6 anos numa firma que trabalhava com material de encadernação de livros. E eu era convertida já. E eu queria ser missionária, só que eu trabalhava e eu era muito presa no meu trabalho, eu trabalhava bastante. Eu amava o meu trabalho, só que dentro de mim havia uma inquietação, um chamado de Deus, me chamando para largar as coisas e para fazer um seminário de teologia. E eu tinha medo de fazer isso. Eu tinha medo porque eu pensava: como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou viver? Como é que isso? Como é que aquilo? E o tempo foi passando e a situação em que eu me encontrava era uma situação de pressão interna. E aquilo foi me fazendo adoecer. Eu adoeci psicologicamente, né? Teve um dia no meu trabalho que eu tive uma crise de nervos, que eu não coordenava os movimentos e me trancou a voz, eu não conseguia falar. Eu precisei ir para o hospital. E o médico me medicou, pediu para eu descansar. Só que depois eu tive que conversar e contar a minha vida para o médico. E eu acabei tendo que fazer um tratamento de 6 meses de acompanhamento para saber a razão
razão daquilo. E chegou no final do tratamento, o médico era um africano, uma pessoa muito humana, muito querida. Ele disse para mim assim: ó, minha filha, você tem um problema. Ou você larga o teu emprego e vai ser missionária, que é o teu sonho, ou você esquece o teu sonho de ser missionária e se dedica para a sua carreira profissional, porque é isso que está te fazendo ficar doente. Isso é o resumo, né, de como Deus falou comigo. Mas o processo de chegar até lá foi muito dolorido. Eu fiquei doente psicologicamente. O meu diagnóstico era que eu tinha esquizofrenia e que eu não ia mais melhorar e que eu ia chegar num estado em que eu não ia mais conseguir raciocinar, eu ia ter que morar numa clínica psiquiátrica. E quando eu entrei naquela clínica psiquiátrica, vocês podem imaginar o desespero de uma menina de 24 anos que estava sozinha num país estrangeiro, sem família e doente. Ainda bem que eu tinha os irmãos da igreja e os meus colegas de trabalho que me cuidaram como se eu fosse filha deles. Mas foi um período em que Jesus dizia: eu estou contigo. Eu estou contigo aqui. E eu estou passando contigo aqui dentro. E eu lembro que eu tinha levado a minha Bíblia e eu só lia Romanos de início ao fim, de início ao fim. E dentro daquela clínica eu vi coisas e eu vivi coisas que muitas vezes eu não posso contar para as pessoas, porque as pessoas não entendem. Porque Deus abriu a minha visão espiritual e eu via por que as pessoas estavam doentes lá dentro. Por causa de amargura, por causa de falta de perdão. Muitos daquela clínica eram pessoas que conheciam a palavra de Deus, porque era uma clínica evangélica e que estavam afastados de Deus, né? E o Senhor Jesus, Ele me mostrou isso e Ele me deu paz, me deu uma tranquilidade. Ele disse assim: olha, eu estou te trazendo aqui para você ver isso aqui. Porque é assim que as pessoas ficam quando elas não me obedecem. E eu estou te chamando para a obra. E eu quero que você me obedeça. Eu quero que você me busque. Eu quero que você esteja na minha presença. É isso que eu quero para você. E para mim aquilo foi dolorido. Porque eu tinha que largar muita coisa para obedecer a Deus. Eu tinha meu emprego. Eu tinha a minha congregação, eu amava viver naquele país, estar com os meus amigos, então tudo aquilo eu tinha que largar, eu tinha que deixar para trás. Mas assim, ó, o tempo que Deus me tirou do meu trabalho, me colocou na clínica, foi o tempo que Ele me preparou para eu poder largar as coisas. Então Deus, assim, Ele não dá uma carga pra gente que a gente não pode carregar, tá? Eu estou falando isso aqui porque assim, ó, quando a gente está num processo de renovação, não é fácil. Não é fácil. A gente quer voar como águia, é lógico. Quem não quer subir com asas como águia, como diz o nosso versículo? Quem não quer estar majestoso lá em cima, mas o caminho até lá, ele precisa ser visto, encarado e tem que ser agido conforme o que Deus nos pede para fazer, né? É claro que quando eu estava no meio de tudo aquilo eu não entendia isso que eu estou falando agora, né? Mas depois o tempo passa e a gente olha para trás e a gente vê o que Deus fez na vida da gente, né? Então assim, ó, eu sei que todo mundo tem passado lutas. A gente vê, a gente nota, a gente percebe, a gente sente o peso, né? Mas tudo passa. Tudo passa. E no fim, tudo é para honra e glória do Senhor. Para que Ele seja engrandecido
forças em Deus. Porque quando a gente não espera em Deus, quando a gente não confia em Deus, quando a gente não está na presença de Deus e a gente busca as nossas coisas, como é que Deus vai renovar alguém que não espera isso nele? Né? Deus renova quem espera nele, Deus renova quem confia nele. Isso aqui é uma condição. Esse mas aqui, ó, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, né? Por que ali antes fala assim, ó? Vou ler do 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Né? Então, é uma condição. Quem espera no Senhor, quem coloca a sua vida nas mãos do Senhor, quem confia nele, mesmo que nada na nossa volta esteja de acordo com o que a gente acha que é certo. Né? É fácil confiar em Deus quando a gente vê que está tudo certinho. Agora, é difícil confiar em Deus quando a gente está doente, quando a gente está com um filho doente, passando mal, ou quando a gente está mal. É difícil. Fácil quando tudo está bem, mas a gente é chamado a confiar quando as coisas não estão bem. Né? É assim que a gente sobe com asas como águia. Né? E o povo de Israel, aqui nessa passagem, não entendia isso. Né? Assim como nós também às vezes não entendemos. Por isso, aqui ele continua falando. Depois que ele fala que o Senhor vem para salvar, que ele vem para cuidar do seu povo, depois ele fala da majestade do Senhor. E vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que ler essa passagem também. Diz assim: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Quem ensinou a Deus? Ninguém ensinou a Deus. Sabe que quando Deus fala com o seu povo em meio de perguntas, assim como está aqui, ele sempre fala da sua grandeza para o povo. Depois que Jó questionou a Deus, Deus começou a perguntar para Jó quem ele achava que Deus era. Né? Quando nós questionamos a Deus, Deus responde para nós às vezes em forma de pergunta. Porque quem somos nós para questionar a pessoa de Deus? Né? Quem pode esquadrinhar o entendimento de Deus? Ninguém. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ninguém. Ele já existia desde o começo. Essa grandeza de Deus na igreja, de Deus como Pai, de Deus como Criador, ela precisa estar presente dentro da igreja de Cristo. Dentro da noiva de Cristo, Ele está preparando a igreja dele para buscar ela. Isso é grandioso. Nós estamos abatidos, nós estamos cansados, mas o Senhor está voltando. Ele vem, Ele quer que a gente esteja feliz esperando Ele. Sabe? E a gente, muitas vezes, a gente fica preso nas coisas tão pequenas aqui que passam tão ligeiro. Continuando aqui. Com quem tomou ele conselho? Com quem Deus se aconselha?
Deus não precisa se aconselhar. Ele sabe tudo. Quem o instruiu na vereda de um juízo, ele ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho de entendimento. Quem? Não tem ninguém como Deus. Não há como Deus. Né? Dizem que na batalha de Miguel, do anjo Miguel, com Lúcifer, né? Quando Lúcifer se exaltou e se orgulhou e quis sentar no trono de Deus, o anjo Miguel disse assim, ó, quem como Deus? Né? O arcanjo Miguel, quem como Deus? Ninguém como Deus. Miguel significa ninguém como Deus. Né? E a gente esquece disso. A gente esquece disso porque a gente se prende muito aqui. A gente se prende na nossa rotina. A gente se prende nas nossas dúvidas, nos nossos problemas, nos nossos objetivos terrenos. E esquece disso, quem como Deus? A igreja, a igreja de Cristo, ela foi criada, né, com amor para ser grandiosa espiritualmente. E eu não estou falando de evangelho de prosperidade, eu estou falando da presença e dos milagres do Senhor, que habitam no meio do seu povo. Sabe? Eu sei que muita gente perdeu familiares com a pandemia ou com outras doenças, mas quantos milagres nós vivemos no meio? Esse tempo de pandemia, quanta oração foi semeada, quantas pessoas se salvaram. Eu vivi isso. Esse ano em fevereiro, quando os meus 2 filhos ficaram doentes e ninguém sabia o que eles tinham, porque eles adoeceram, 40 graus de febre, não passava com remédio, fomos no médico, o médico disse que podia ser Covid, que tinha que voltar 3 dias depois para fazer o teste, voltamos 3 dias depois, fizemos o teste, então foi passando aquela semana e nada deles melhorarem, eles só piorarem, os médicos estavam todos em função da Covid e ninguém cogitou alguma outra coisa, né? E nisso os meus filhos foram piorando e o Micael estava cheio de hematoma no corpo, saía sangue pelo nariz, eles não conseguiam comer, a Hannah estava mancando, não conseguia caminhar e a gente se desesperou, meu Deus, a gente precisa de um hospital, de um médico, mas leva lá, suspeita de Covid, né? E daí, ainda bem que a gente conseguiu um médico que examinou eles, que ligou para o colega e disse assim, olha, eu estou mandando 2 crianças agora ir para o hospital e eu quero que o senhor atenda elas agora, porque o caso é grave. E nós fomos para o hospital e os meus filhos não saíram mais dali. Né? E só piorando, e ninguém sabendo o que eles tinham. E era caso de internação, e queriam mandar um para Caxias e o outro para não sei aonde. E a gente se desesperou, porque como é que a gente ia separar 2 crianças com os mesmos sintomas, sendo que nós só tínhamos nós para cuidar deles, né? E não conseguia internação em lugar nenhum, né? E naquela hora a gente se coloca diante de Deus e a gente clama a Deus de uma forma diferente de que quando a gente não tem problema. Porque naquela hora a gente depende de Deus. Então, quando a gente depende de Deus totalmente, a gente também consegue se entregar a Ele e clamar a Ele e pedir que Ele faça um milagre. E graças a Deus nós conseguimos internar as crianças. Elas foram para o hospital de Novo Hamburgo e começaram a tomar antibiótico para tudo quanto é tipo de vírus e de coisa, porque estavam com as plaquetas baixas e o médico dizia que era caso de hemato,
e o outro já achava que os dois tinham leucemia e apavoraram a gente no hospital dizendo que como é que, tipo assim, que eles estavam com a imunidade muito baixa, que ninguém podia chegar perto dele, e realmente nós achávamos que o Micael estava tão fraquinho que a gente olhava para ele e parecia que daqui a pouco ele já não ia mais estar com a gente. Né? Então, aconteceu isso e a gente buscou a Deus de uma forma que se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria tido essa experiência. Né? Porque aí a gente recorre só a quem, no fim, pode abrir todas as portas e ajudar, né? E graças a Deus eles foram para o hospital e começaram a tomar os antibióticos, e todos vocês na igreja orando e ajudando, né? E Deus foi restaurando a saúde deles. Graças a Deus, foi um milagre. Porque se a gente estivesse em alguma outra situação, em algum outro lugar, talvez não teria dado, né? Então, assim, Deus, ele faz as coisas da forma certa. E é nessas lutas, muitas vezes, que vem um renovo espiritual na nossa vida. Sabe, a gente quer assim, sempre tudo muito certinho, né? A gente quer estar forte em Deus, a gente quer voar como águia, mas para voar a gente precisa subir, né? Subir na presença, Ele desce. Sim, a presença dele desce até nós, mas nós precisamos subir. E às vezes, Deus tem talvez deixado você passar por alguma situação difícil para que você suba até Ele, para que você receba o renovo dele. Né? Quando a gente se renova, a gente é um processo doloroso, muito doloroso, porque renovar é tirar o que está velho e colocar uma coisa nova. E às vezes para tirar dói, né? Para tirar dói. E eu pensei naquela hora, meu Deus, se agora Deus levar o Micael, o meu filho, será que eu vou amar a Deus do jeito que eu amo? Será que eu vou andar com Deus do jeito que eu ando até agora? São tudo questões que vêm na nossa cabeça, né? A gente não quer passar por isso nunca, mas ninguém está livre. A gente viu quão vulnerável a gente é com a pandemia. Ninguém está livre de passar por algo assim ou de partir com alguma coisa, né? Então a nossa confiança, ela realmente ela tem que estar totalmente na presença de Deus e na pessoa de Deus. Então eu quero te convidar a trazer essa grandeza de Deus para a tua vida, né? Agora eu vou continuar falando, mas enquanto eu estiver falando, eu quero que vocês pensem em uma coisa, cada uma. Pensem na vida de vocês e pensem nas coisas que Deus já fez na sua vida. Pensem quantas vezes a grandeza de Deus, o milagre de Deus, a cura de Deus, física, espiritual, emocional, já aconteceu na sua vida. Traz essa grandeza de Deus para você. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Deus, Ele nos deu um corpo, Deus nos deu uma parte espiritual, e a nossa parte espiritual, ela foi criada para estar em comunhão com Ele, e essa comunhão com Ele faz a gente crescer espiritualmente, a comunhão com Ele faz a gente renovar as nossas forças. Renove as suas forças na comunhão com o Senhor. Traz essa grandeza de Deus, a grandeza que a palavra dele fala dele, traz para a tua vida. A gente esquece muitas vezes de todas as coisas que
Deus quer que a gente esteja com Ele na vida eterna. Esse é o maior presente, é a maior grandeza de Deus que pode ser trazida até nós. Olha só o que diz. Como a Claudete também leu hoje de manhã, eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. As nações consideradas como um pingo que cai num balde. Para nós, uma nação como a brasileira é tão grande, para Deus é um pingo que cai no balde. Todas as nações estão nas mãos dele. As cristãs, as não cristãs, os pagãos, os ímpios, tudo está na mão dele, tudo está no controle dele. Os governos estão no controle dele. Embora não pareça, porque está tudo uma confusão, mas tudo isso já está profetizado na palavra. Quantas pessoas do passado que viram coisas, que profetizaram coisas, queriam estar vivendo o tempo que a gente vive, que é o tempo da volta do Senhor. Nós estamos entrando num tempo que não dá mais para pregar sem falar da volta de Jesus. Por isso é tempo, igreja, meus amados irmãos, é tempo da igreja se renovar no Senhor, se renovar no Senhor. Porque Ele quer uma noiva inteira, renovada, forte. E é Ele mesmo que nos dá tudo isso, não é pela nossa força, é pelo Espírito do Senhor, mas nós temos que estar no Espírito do Senhor, não no espírito do mundo. É difícil às vezes para nós. Somos mulheres preocupadas, cheias de tarefas. Os fiozinhos aqui estão sempre interligados, né? É difícil para nós às vezes assim, deixar as coisas para buscar as coisas lá do alto, né? Mas é tempo de fazer isso. É tempo de buscar as coisas lá do alto. É tempo de estar na presença do Senhor. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, um vácuo. Como a Claudete disse hoje de manhã, Ele criou todas as galáxias, todas as estrelas. Tudo tem um nome para Ele. A igreja é muito mais do que a gente vê. Existe uma igreja visível, que é o que a gente vê. E existe uma igreja invisível, que vai muito além do que nós estamos vivendo aqui nessa terra. A igreja continua. A igreja está no céu, os santos estão no céu, os anjos estão no céu. O Senhor Jesus está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Os anjos, Deus dá ordem aos seus anjos para que protejam os seus, para que estejam com os seus. Então assim, existe uma visão espiritual muito maior do que o que a gente vê aqui embaixo. Existe uma igreja, não só uma denominação, existe uma igreja visível, uma igreja invisível, e tudo está sendo preparado para Jesus voltar e buscar. Tudo está sendo preparado para nós sermos levados, arrebatados com Ele. Por isso que a gente passa tanta luta, tanta tribulação, tanta dificuldade, tudo isso tem uma missão na nossa vida, se tornar forte. Gosto muito do significado do nome de Ezequiel. Deus torna forte, Deus endurece. E esse endurecer não é negativo. Antigamente eu pensava que era negativo, mas Deus torna forte para que Ele possa habitar dentro. Quando Ezequiel perdeu a esposa dele, Deus disse para ele: tu não chora não,
Isso é glorioso. Isso é glorioso. Então, assim, ó, o que nós ainda não entregamos para Ele, que precisamos entregar? Cada um pode pensar para si, porque Ele quer nos aliviar para levar, porque Ele sabe como é a vida aqui nessa terra. Ele viveu aqui. Jesus veio aqui e não teve homem. Jesus, como homem, não teve homem nenhum que sofreu mais do que Ele. Mas Ele era Deus, Ele é Deus, Ele é homem e Deus ao mesmo tempo. E Ele suportou tudo isso para que nós possamos estar em comunhão com Ele. E essa comunhão, ela está aqui, ela é de graça. É só nós querermos, é só nós buscarmos, é só nós confiarmos, é só nós esperarmos as coisas certas. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom demais. E é nisso, que está embutido esse versículo. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. É tão lindo quando um Deus tão grande convida um povo tão pequeno para estar diante dele e confiar na grandeza dele. E a gente se apega em tantas coisas que são passageiras. A gente tem tantas distrações que nos tiram da presença de Deus hoje, mas elas não valem a pena. Sabe que a nossa fé e a nossa esperança, ela tem sido roubada pelas mídias, ela tem sido roubada pelas coisas que estão sendo programadas no mundo, pregadas no mundo, e a gente nem percebe. A gente às vezes fica tão entretido com o que a gente vê, que a gente nem percebe que através disso a nossa fé tem sido roubada de nós. Mas nós não somos chamados para caminhar que nem as pessoas caminham sem Deus. Nós somos chamados a caminhar com Ele, a estar com Ele, a buscar a Ele, né? Por isso, o teu sofrimento atual, grava bem isso no seu coração. O teu sofrimento atual, ele pode estar produzindo dentro do seu coração um ganho extraordinário para a eternidade. E você nem está percebendo. Então, lutas a gente tem, mas vamos passar por elas com Jesus. Vamos deixar Ele cuidar das nossas lutas, porque assim nós vamos subir como águia. Assim nós vamos chegar ao ponto que uma águia chega, porque a águia, vou falar daqui a pouco da águia, mas ela é a águia que mais altitude alcança, né? Só que o processo para ela é doloroso, né? A intimidade do Senhor, tem um versículo na Bíblia: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Repete comigo isso. A intimidade do Senhor é para os que o temem. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Amém?
assim, ó. Quem, na verdade, precisa de renovo? Vamos voltar um pouco mais na palavra renovo. Renovo precisa alguém que lutou e perdeu as forças. Esse precisa de renovo, né? Quem está fraco precisa de renovo. Um carro não anda sem gasolina. A força motora do carro é a gasolina. Se não é abastecido, ele não anda. E nós, aonde a gente se abastece? Aonde a gente busca a nossa força? É só na intimidade do Senhor. É só na intimidade do Senhor. Então, para subir como água, nós temos que deixar muitas coisas aqui embaixo. Né? O que tem pesado na sua vida? O que tem se tornado pesado de carregar na sua vida? Né? A nossa vida ela tem se tornado muito colorida, eu vejo. A gente tem muitas opções, né? Nós temos muitas distrações. Nós não queremos largar nada do que é nosso para subir ao monte. Às vezes a gente quer subir, sim. A gente tem anseio de estar com Deus. A gente quer estar na presença dEle. A gente está aqui para buscar Ele. Só que a gente vem com toda a nossa mochila no sentido assim, ó, tudo que não é necessário. E quer subir um monte com tudo que a gente carrega, né? Tem gente rindo. Tudo que a gente carrega que não é necessário levar junto. Para que a gente, quando a gente vai subir um monte, eu já subi vários montes, porque lá no Espírito Santo, onde eu nasci, é uma terra de montanhas. Então lá a gente ia orar no monte, mas a gente ia orar no monte sem nada. A gente não sobe lá carregando um mochilão, não precisa. Para estar na presença do Senhor, a gente não precisa do celular. A gente não precisa do YouTube. A gente não precisa de tudo que a gente acha que a gente precisa. A gente só precisa subir e largar. Subir e largar, subir e largar. Tá pesando, larga. Vamos subindo. Né? Ele nos quer leve. Né? E por que a gente às vezes não alcança? Porque a gente sobe pouco. Um pouquinho já tá bom. Né? A gente renuncia pouco. A gente quer se doar pouco. Né? Muitas vezes a gente parece assim aquelas ovelhinhas abastadas assim, né? Se eu receber meu alimento, a minha graminha, já tá bom. Não, mas Jesus tem mais para nós. Ele tem mais para você, ele tem mais para mim, né? E ninguém consegue levar muito peso para subir. Os pesos precisam ficar aqui. E eu não posso responder para você o que é peso na sua vida. Eu posso pensar para mim o que é peso na minha vida. O que é difícil para mim largar para estar na presença do Senhor. Mas isso cada um tem que pensar para si. Para algumas pode ser as preocupações. Como a mulher se preocupa, né? Como uma mulher tem uma capacidade incrível de se preocupar com nada. É verdade? É verdade. Sabe? O homem ele chega em casa, ele trabalhou, né? Ele senta, ele descansa, ele come, né? Se ele é um abençoado servo de Deus, ele lê a Bíblia, ele faz as coisas. E a mulher está sempre preocupada. Agora tem que fazer isso aqui. Agora isso aqui. Aí vai lá e fala com o marido. Coisa do mês que vem já. Ele não consegue. O homem não tem essa capacidade. Assim de amanhã eu penso no que tem amanhã. Sabe que eles são às vezes mais saudáveis. Porque a gente se preocupa tanto e a gente quer tanto as coisas do nosso jeito.
que Jesus, ele é grandioso, né? Ele quer que a gente deixe as preocupações, as dúvidas, né? As incertezas. Outra coisa, os entulhos guardados que a gente tem, às vezes que a gente nem se lembra mais que está ali, né? Às vezes o nosso coração de mulher, né, tá cheio de entulho, né? As casadas, né, às vezes guardam coisas de anos atrás e aquilo vira um peso, aquilo é uma pedra no coração, sabe? E esses entulhos que a gente guarda no nosso coração, eles atrapalham a nossa comunhão com o nosso Senhor e atrapalham a nossa comunhão com o nosso marido. Para quem é casada, Deus tem ministrado isso no meu coração. Tem coisas, Chilane, do teu passado, deixa pra lá. Isso atrapalha a tua comunhão com o Senhor, atrapalha a tua comunhão com o teu marido. Isso é algo que nós, como mulheres, nós temos que estar atentas e temos que estar nos renovando. Renova a mente na presença do Senhor. Coloque, como a palavra diz, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que agrada o Senhor, é isso que tem que estar habitando na nossa mente. Não entulho. Entulho é uma coisa ruim. Quando a gente entulha um poço, não sai mais água dali. Tem que limpar primeiro, né? Então o nosso coração, como servos do Senhor, ele precisa estar limpo para receber renovo. Se a gente joga uma água limpa em cima de um entulho, a água não vai mais ser potável. Então a gente precisa tirar os entulhos do nosso coração para receber renovo. Tem algum entulho no seu coração? No meu às vezes tem. E às vezes eu escondo ele ainda mais um pouquinho. Porque assim a gente se acostuma com aquele entulho ali. Ele achou um lugarzinho que encaixou bem encaixadinho, então a gente, em vez de tirar para curar, a gente quer deixar ele ali. Mas isso atrapalha o renovo. Isso atrapalha a limpeza do Senhor na nossa vida, né? Então assim, se prepara para o novo. Isso não importa a idade. Pode ser uma mocinha, pode ser uma senhora, né? Isso que é o bom de Deus. Ele renova todos na sua presença, né? Vamos voltar à águia, tá? Por que ser renovado dói? Eu já falei, né? Renovo quer dizer fazer de novo. Então, tirar uma coisa que não ficou muito boa para fazer de novo, né? A águia, fiquei bem feliz com o livro ali, né? Achei bem legal. Ainda não li, mas eu vi o título e eu gostei. Então, a águia, ela é uma ave de rapina, né? Que ela alcança uma longevidade muito grande. Ela voa muito alto. Ela atinge uma velocidade de voo que é incomparável, né? E ela pode viver até os 70 anos. A águia. Mas isso, ela viver até os 70 anos, isso só é possível se ela se renovar. E a Bíblia, se eu não me engano, cita 31 vezes algo sobre a águia, como exemplo para nós, né? Então, na metade da idade da águia, quando ela alcança mais ou menos uns 35 anos, ela está velha. Ela está velha, com 35 anos, o bico dela está encurvado. Ela não consegue mais comer.
mais pegar a presa dela. Ela não consegue mais comer com o bico, ela não consegue mais alcançar a presa dela. As penas dela estão velhas com 35 anos, pesadas. Sabe que uma ave, quando ela se suja na lama, ela não consegue atingir um voo alto, né? E com 35 anos, a águia, ela se sente assim. Ela se sente velha, né? E tem muitas pessoas hoje, jovens, que se sentem idosas porque não se renovam na presença de Deus, né? E a águia, quando chega nesse estado, ela só tem duas opções, né? E ela tem que tomar a decisão mais difícil da vida dela. Uma decisão muito dolorosa. Ou ela continua com os 35 anos dela daquele jeito e morre logo, porque ela não vai mais conseguir se alimentar, ela não vai mais conseguir caçar, porque águias comem carne, né? Então, ou ela se acomoda naquele estado que ela está, ou ela sobe. Ela reúne as últimas forças que ela tem e ela voa. Ela sobe e sobe com o último esforço que ela ainda consegue. Ela sobe no penhasco mais alto que ela consegue subir. E lá ela se isola primeiro, porque ela sabe que o que vem pela frente na vida dela é doloroso. Ela se isola no penhasco e ela encara um processo de renovação. E ela sabe que vai doer. E ela fica isolada mais ou menos 150 dias. Isso dá 5 meses. E nesses 5 meses, primeiro, ela quebra o bico dela. Primeiro, ela bate com o bico dela na pedra até que o bico velho cai. Imagina a dor. É um ser vivo, não é uma pessoa, né? Mas arranca uma unha do nosso dedo para ver como dói, né? Então ela sozinha, ela quebra o bico dela. Depois, ela espera o bico dela nascer de novo. Isso é vontade de continuar. Quando o bico dela nasceu de novo e ela está com um bico novo, ela arranca todas as penas do corpo dela. Uma por uma. Imagina a paciência que se tem que ter para fazer isso. Uma ave que é majestosa, que é feita para voar, que é feita para caçar, que não tem comparação com nenhuma outra ave, passando por um processo desse e sabendo que se ela não fizer isso, ela não continua. Então ela arranca todas as penas dela, espera nascer as penas. Por fim, ela quebra as unhas, e espera as unhas nascerem. O que isso diz para nós? Num processo de renovação espiritual, num processo de preparação para a espera de um noivo glorioso. Porque eu não posso deixar de falar do noivo. Eu não consigo mais deixar de falar do noivo de Cristo quando eu prego alguma coisa. Eu não consigo mais. Porque Ele está tão perto de voltar. E Ele quer tanto que a gente esteja na presença dEle, esperando por Ele. Porque Ele é tão fiel. E Ele quer que a gente esteja totalmente nele. O que esse processo da águia significa para você e para mim?
o que renovo significa para nós. Esse processo da águia é dolorido, é penoso, é sofrido, mas é necessário para continuar vivendo. Nós precisamos estar na presença do Senhor para continuar vivendo nesse mundo. Porque eu acho que todos acompanham as notícias e todos veem como tudo, a política, a situação das catástrofes, das profecias, da economia mundial. Todo mundo sabe como as coisas estão se encaixando para a vinda do anticristo. Eu não quero me deter nisso, tá? É só um comentário. Mas as coisas, a vida nessa terra, ela vai ficar muito difícil. E se a gente não tiver renovado na presença do Senhor, como é que a gente vai ficar de pé? Isso é sério. Como é que a gente vai ficar de pé quando começar a faltar alimento? Porque como eu morei na Alemanha e eu falo alemão, eu acompanho todas as notícias, quase todos os dias. E eu não reconheço mais as coisas que estão acontecendo lá, porque eu vivi lá, eu vivi naquele sistema, eu conheço o sistema. E eu sei que aquilo funcionava, e aquilo era bom para todo mundo que morava lá. Mas agora não funciona mais. Tem gente na Suíça, na Alemanha, vivendo de cesta básica. Tem gente precisando de ajuda do governo para comprar 30 ovos para passar o mês. Tem gente que não paga o gás. Tem gente que não consegue pagar a luz. Agora nem gás para o inverno eles vão ter. Tem países na Europa como a Croácia que ficam 6 horas com energia e 2 sem. Tem países industrializados como a Alemanha, como a França, não podem ficar sem energia porque não produzem. Se não produzem, as pessoas não têm salário. E sem o salário eles não conseguem fazer as coisas. Eles não são como os brasileiros, eles não inventam. Eles não se viram numa recessão como nós. Oi? Tem muito alemão já vindo para o Brasil. Sim, o Paraguai, por exemplo, é uma colônia enorme, né? Então, a gente vive num país muito abençoado, né? E nós temos que orar, porque com a seca e com tudo que aconteceu lá, eu não sei se vocês viram, mas os povos antigos que já passaram dificuldade lá, não sei se vocês viram, que escreveram nas pedras do rio Reno, em alemão: se você me ver, chore, porque se eu aparecer é porque vai vir a fome. Então, como eles não tinham como avisar as gerações futuras, eles sempre foram muito preocupados com a geração futura, eles escreveram nas pedras. Isso apareceu esse ano, né? Então, as coisas no mundo, elas vão ficar cada vez mais difíceis e não adianta a gente ficar, desculpa a expressão, mas é a única que me vem agora no momento. Não tem como a gente ficar sentado como se a gente estivesse em cima de uma nuvem cor-de-rosa. A gente precisa se renovar na presença do Senhor para estar forte para quando vir as piores coisas, porque elas vão vir aqui também. É global. Então, por isso eu acho que esse tema do nosso congresso é tão importante. Por isso que receber esse renovo e buscar esse renovo para nós como igreja de Cristo, ele é tão importante. Tem lugares que precisam ser estocados alimentos já. Claro que para nós isso não é uma realidade presente.
presente. Que Deus nos abençoe e abençoe a nossa nação, para que a gente não passe, né, tanta luta. Mas se ela vir, nós temos que estar preparados, nós temos que estar prontos, nós temos que estar renovados. Amém. E por isso esse processo da águia, ele é importante a gente entender, porque às vezes a gente não entende o momento que a gente está vivendo, mas a renovação ela é necessária, mesmo sendo dolorosa, porque nós estamos sendo preparados, né? Mas eu me perguntei, uma coisa que eu me questionei, porque eu não sabia, se a águia ela fica 150 dias no penhasco, tendo que quebrar o bico, quebrando as unhas, tirando as penas. Eu me perguntei, enquanto eu meditava para fazer a mensagem, como é que essa águia come? Ela faz jejum? Né? Porque como que ela vai se alimentar daquele jeito? Né? E eu pesquisei um pouco e eu descobri uma coisa linda. Outras águias que sabem que vão passar pelo mesmo processo dessa que está ali, elas levam alimento para ela. Olha que lição! Olha que lição! As águias, por instinto, elas sabem que vai chegar a hora delas. E elas, enquanto que aquela águiazinha lá querida está se renovando, elas levam alimento para ela, para que ela consiga comer, e leva picadinho, porque um pedaço ela não vai conseguir comer mesmo. Ela vai comer um pouquinho só para sobreviver, porque o bico dela ainda está fraco, né? Então, olha para nós como igreja, sabe? Às vezes, dentro da nossa igreja, tem pessoas passando por um processo de renovação, e a gente, em vez de enxergar isso, a gente julga. Ah, porque o irmão isso, porque a irmã isso, né? Quando a gente está num processo de renovação, nem todo mundo entende, porque esse processo é um processo isolado. Ele não acontece no meio de todo mundo, mas não é por isso que a gente tem que deixar de visitar aquela irmã que não vem mais, de procurar, de ligar, de perguntar, precisa de alguma coisa, posso te ajudar? Você está passando por alguma dificuldade? Porque foi isso que essas águias fizeram com aquela que estava lá. Enquanto ela está lá, ela não pode, mas eu vou levar um alimento para ela. Eu vou ajudar ela. Né? Isso é uma lição para a igreja. Nós somos corpo de Cristo, e se um sofre, todos sofrem. E a gente, o sistema nos tornou muito individualistas, mas Jesus não quer que a gente seja individualista nisso. Jesus quer que a gente esteja junto, se fortalecendo. Amém? Glória a Deus. Então, assim como a águia ela se renova no penhasco, o nosso renovo, ele é individual na presença de Deus. Amém? Deixa eu falar mais um pouquinho da águia. Depois que ela se renova, ela fica mais um pouco dentro dessa caverna ou em cima desse penhasco. E ela treina o voo. Ela precisa voltar a treinar, é como uma fisioterapia. Né? Porque ela ficou tanto tempo sem voar e agora ela está com as pernas novas, com as unhas novas, com o bico novo. Ela se sente nova, mas ela ainda não está preparada para sair. Então ela abre as asas e ela bate as asas e ela treina antes de sair. E quando ela sai, ela não voa para cima. O primeiro voo dela é para baixo. Ela meio que se deixa cair para baixo. Quando ela sai, quando ela está renovada. E quando ela chega lá embaixo, ela sobe. Oh, glória.
É isso que ela faz. Eu fiquei pensando o que isso pode significar. Isso significa para mim, pessoal, pelas coisas que eu já passei. Quando a gente se renova na presença do Senhor, a gente entende o quão pequeno a gente é. E antes de querer subir de novo, a gente desce. A gente desce e a gente faz um reconhecimento. Senhor, eu sou tão pequena e sem você eu não consigo. Eu só consigo se o Senhor me levar, se o Senhor me elevar, se o Senhor estiver comigo para eu continuar daqui para frente. E aí depois ela sobe e ela voa. E imagina a alegria dessa águia nesse primeiro voo depois de sair desse penhasco. Deve ser uma sensação de liberdade maravilhosa. E para nós, depois que a gente está na presença do Senhor, dessa forma, com essa intimidade, com essa entrega, a sensação de liberdade é enorme. A sensação de presença do Senhor, do Espírito Santo, da comunhão, de ouvir a voz do Senhor, como disse a irmã hoje de tarde, ela é impressionante. Quando a gente se relaciona com Deus dessa forma e a gente confia em Deus dessa forma, a gente aprende a reconhecer a voz dele. Isso é muito importante para nós nesse momento. Eu quero ler Salmo 91. Só um pouquinho. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com asas, com as suas penas, e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, faço do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos darás ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. É maravilhoso isso aqui para a igreja. É maravilhoso isso aqui para a noiva de Jesus. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Essa é uma condição. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei, o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus! É isso que o Senhor quer fazer com aquele que busca Ele, que se renova na presença dEle. Amém? O renovo, ele só acontece na fonte. Ele não acontece em outro lugar. E a nossa fonte é Ele, a presença é Ele, a água viva é Ele. Longe dessa intimidade com o Senhor, a gente só recebe migalhas. E migalhas, elas não sustentam. Então a gente precisa estar na intimidade do Senhor, na fonte do Senhor, buscando, lendo, orando, porque é isso que nos fortalece, é isso que nos alimenta.
Na eternidade nós não vamos precisar de nada do que tem aqui nessa terra. Nós não precisamos buscar a Deus carregando as coisas dessa terra. Quando nós oramos, né? Isso acontece comigo. Deus tem ministrado isso na minha vida. Às vezes, quando nós oramos, nós queremos falar mais do que ouvir. E muitas vezes Deus quer que a gente ouça mais do que fale. Quando queremos pedir, né, alguma coisa, nós pedimos mais pelos nossos desejos do que pedimos pelos propósitos de Deus se realizar na nossa vida. Aí eu me pergunto, porque eu converso muito com Deus. Eu passo muito tempo conversando com Deus, né? E eu estou fazendo o meu serviço, eu converso com Deus, eu cuido dos meus filhos conversando com Deus. E às vezes eu oro para Deus e digo assim: Senhor, arruma um lugar para o meu marido visitar alguém, porque eu quero ficar sozinho contigo. Porque é algo muito bom ficar sozinho com Jesus. E quando ele sai de casa, sabe o que eu falo para ele? Não me liga, não me manda mensagem, eu vou desligar meu celular. Porque daí eu não olho nem as mensagens do WhatsApp, nem do YouTube, nem tudo isso que toma um monte de tempo da gente e enche a nossa cabeça de coisa. Eu quero ficar com o meu noivo, o noivo da minha alma, eu vou buscar ele. São as horas que eu quero buscar ele. E é tão bom, e é tão gratificante, e isso fortalece tanto a nossa vida espiritual. Experimenta fazer isso. Tira um tempo na tua vida. Diz assim: hoje eu vou desligar meu celular. Vocês vão ver que a primeira vez é difícil, porque a gente está muito acostumado. Toda hora olha uma mensagem no WhatsApp, ou quando não olha uma mensagem no WhatsApp, a gente vê um vídeo no YouTube. Ah não, mas eu estou vendo uma mensagem de Deus. Tudo bem, mas a mensagem de Deus às vezes nem é a mensagem que Deus quer te dar. Ele quer falar com você pessoalmente, e o telefone atrapalha, né? Então experimenta fazer isso, irmã. Pegue um dia na sua casa, desliga o celular, avise as pessoas, senão elas ficam preocupadas. Vou desligar o meu celular, né? Vou tirar um tempo para mim e para Deus, para estar na presença do Senhor. Vocês vão ver quanta coisa Deus mostra e quanta coisa Deus fala pessoalmente para você. Alguém pode confirmar o que eu estou dizendo? É isso que Ele quer se relacionar com a gente. Isso é ir na fonte, né? Então, comece a orar pedindo para que os propósitos de Deus eles se realizem na sua vida, né? Muitas vezes eu estudo muito Cantares. Eu amo o livro de Cantares, né? E muitas vezes me pergunto: onde está o meu amor de noiva para com o meu noivo amado? Porque às vezes ele esfria, né? E a gente é igreja, às vezes a gente se esfria, né? Só que uma noiva, quando ela está pronta para casar, ela está esperando, ela está ansiando a presença do Senhor. E é assim que Ele quer que a gente esteja. É isso que faz a gente correr e não se cansar, caminhar e não se fadigar. É estar com o nosso noivo, né? Por isso que para se renovar, nós precisamos nos aquietar. Aquieta o coração, a mente, o coração, né? Imagina para aquela águia 5 meses dentro da rocha, lá no alto, sem voar, sem caçar, sem fazer o que ela mais gosta, né? Mas ela está lá, ela está se renovando, né? E hoje nós somos muito inquietos, né? Nós sempre estamos estressados, nós não temos tempo.
A velocidade das informações, ela invade a nossa cabeça. E sabe que depois que surgiu o smartphone, o celular, a gente perde muito tempo vendo coisas e a gente tem pouco tempo para ler a palavra. E o alimento está aqui. Não tem nada de errado em ouvir uma boa mensagem no celular, mas elas estão tirando o nosso tempo da palavra, de estar sozinho com Deus. Porque a gente trabalha, a gente tem casa, a gente tem os filhos, então tem muitas tarefas que a gente precisa realizar. E eu assim, eu aprendi uma lição com o professor de música. O professor de música me falou assim: quanto tempo você treina o violão? Sempre quando dá um tempinho. Aí, só que eu não tinha treinado muito, né? Só que no celular eu tinha ficado um tempão. Aí ele me disse assim: Shirlane, 10 minutos para tocar violão é muito treino. Se você tocar. Se você treinar 10 minutos por dia, você vai tocar todos esses louvores aqui. Ele me deu uma lição, sem querer. Porque aí eu falei, mas 10 minutos, tipo assim, 10 minutos pra mim não é nada. Mas no celular eu consigo ficar meia hora. Falo com a mãe, falo com não sei quem, vejo não sei o que, vejo notícia. Né? Então assim, eu determinei, larga esse celular, desliga esse celular para estar na presença do Senhor, para se encher do Senhor. Isso é difícil para nós, porque nós estamos acostumados, né? Mas nós precisamos renunciar a certas coisas. Nós estamos cheios de muita coisa. Os pesos, eles precisam ficar para trás. E às vezes o celular, quando o celular se torna um peso, deixa ele guardado lá no... Aí às vezes agora a minha sogra reclama: Shirlane, te mandei mensagem e você não me responde. Eu não respondo mesmo, eu falei. Falei para ela, falei para minha mãe. E agora eu me determinei a pegar um horário só por dia para ver as coisas. E estão todo mundo avisado. E estão se acostumando já também. Né? Experimenta fazer isso também. Tu vai ver como Deus vai te renovar. Né? Pessoas de fé na Bíblia. Meu Deus, já é 10 para as 8. Eu não terminei ainda. Pessoas, tá? Pessoas, né? Com fé são na Bíblia sempre passaram longos tempos na presença de Deus. Eu vou tentar agilizar um pouco, né? Longos tempos individuais com Deus para se fortalecer, para se renovar. Moisés, José, Daniel, João Batista, né? Subiram no monte, estiveram na presença de Deus, passaram longos tempos com Deus para receber tudo que eles receberam, né? Todo mundo gosta dessa expressão. Sobem com asas como águia. Mas voar como águia tem a ver com uma coisa. Como nós vamos reagir às tribulações que nos acontecem? Né? Não tem como um cristão escapar do sofrimento. O sofrimento, ele nos molda. Né? Uma característica de uma pessoa forte, ela demora a se desenvolver. A águia é uma ave forte, mas a característica dela demora muito tempo para se desenvolver, e assim nós também. As pessoas que Deus torna forte, as características, elas demoram a se desenvolver. Por isso não desanima, continua. Não é só você, não é só eu que passamos por lutas, a igreja inteira está passando por luta no mundo inteiro. E tem lugar que está muito pior do que aqui. Tem cristãos sendo mortos, tem cristãos tendo que ser mártires para não negar o Senhor Jesus.
Então se renova na presença do Senhor, esteja na presença do Senhor, né? E continue, porque Deus está contigo na sua luta. Muitos cristãos ultimamente eles estão machucados, eles estão feridos pela vida, eles têm feridas profundas, eles não conseguem se renovar na presença de Deus, porque eles rodam sempre em torno do mesmo ciclo. Se você se reconhece nisso, ora a Deus e peça: eu não quero mais rodar no mesmo ciclo, Senhor. Tira de mim as minhas feridas, as minhas machucaduras, me cura. O Senhor tem um bálsamo, um óleo que cura, que renova. Ele entende as feridas, as machucaduras, mas se você precisa perdoar, perdoe. Se você foi machucado, deixa o Senhor te curar, deixa o Senhor te renovar. Se a águia ficasse naquele mesmo ciclo, ela morreria. Não deixa a sua fé esmurecer, morrer. A águia venceu o desânimo para estar lá em cima. Quantas vezes nós estamos desanimados? Eu sou uma. Quando a Claudete me ligou e me convidou para vir aqui, quase que eu falei com ela assim: Claudete, por favor, convida outra pessoa. Porque às vezes o desânimo é uma coisa que o inimigo semeia na nossa mente. O inimigo não quer que a gente seja ativo na obra. Mas a gente precisa vencer o desânimo, a gente precisa vencer o desencorajamento, né? E suportar os testes que nós estamos passando, suportar e ser suporte para outro, né? Noé, no dilúvio, antes do dilúvio, para as pessoas ele era um louco, porque ele estava construindo uma arca, sendo que nunca tinha chovido, mas ele estava lá, obedecendo, e estava fazendo. E Deus estava renovando ele, renovando a fé dele e preparando a família dele para entrar na arca. E nós vamos entrar numa arca de novo, porque Jesus vai nos buscar. Aleluia! Jesus vai nos buscar. Então, deixa Jesus nos preparar para entrar nessa arca. Daniel, na cova dos leões, para as pessoas ele era um derrotado, mas ele estava lá na presença de Jesus, na frente daqueles leões. E Jesus não deixou ele morrer. Jó, na doença, para as pessoas ele era um pecador. Ele imagina tudo aquilo que ele passou. Os filhos morreram, perdeu os bens, adoeceu no corpo. A mulher disse para ele amaldiçoar Deus e morrer. Para as pessoas ele era um pecador, mas para Deus ele era um vencedor. Um vencedor na luta. Todos eles permaneceram com Deus nas tribulações, nos problemas. Para que nós sejamos renovados como igreja do Senhor, tem algo que ainda está valendo. É antigo, mas ainda vale. Pecado ainda é pecado. E a cruz ainda é a cruz. Onde tem arrependimento e onde tem confissão de pecado, há perdão e há renovo espiritual. Tem algo na sua vida que precisa ser confessado? Leva para a cruz. Você vai receber um tremendo renovo espiritual. Se nós quisermos ser fortes como a águia, estar na presença de Deus e ver Deus agir, ver os milagres de Deus, nós temos que ter uma consciência de que nós somos estrangeiros aqui no mundo. Nós somos estrangeiros no mundo. E uma pessoa abençoada, ela muitas vezes ela se destaca pelas coisas que ela não faz. Pelas pessoas com quem ela não anda, pelos programas com quem que ela não assiste, pelas companhias que ela não mantém e pelos lugares que ele não vai. Isso é querer receber renovo. Sabe que eu li uma coisa que fez uma diferença na minha vida? Porque eu fiquei refletindo.
Que diferença vai fazer se você viajar num avião de primeira classe e esse avião tiver indo para o lugar errado? Não faz diferença nenhuma, porque você não está indo para o lugar que você quer. Então, a nossa visão tem que ser, eu vou para a eternidade com o meu Senhor. O nosso voo de águia deve ter como objetivo a eternidade. A eternidade com o nosso Senhor. Qualquer outro objetivo, ele pode até parecer de primeira classe. Porque o inimigo nos engana, ele é mentiroso. Mas se o destino ele não é correto, não vai valer nada no final. Então pensa no final, pensa no destino final, que a gente possa assim aceitar esse convite de Deus na nossa vida para ser renovado, para subir, para receber uma renovação, que no fim vai nos deixar fortes e vai nos deixar preparados para o nosso noivo Jesus. Aleluia! Amém? Amém. Glória a Deus. Uma última coisa. A águia ainda tem uma outra característica. Quando ela está subindo e quando tem vento e tempestade, ela atravessa a chuva, ela atravessa as nuvens, ela atravessa o mau tempo. E ela sabe que por cima daquelas nuvens, ela pode voar tranquilamente. Quando passa a tribulação, quando a gente passa pela tribulação e a gente fica na presença do Senhor, ali a gente pode estar tranquilo na presença dele. Amém? Vamos nos colocar de pé em nossos lugares. Eu quero chamar as meninas do louvor aqui.